Vamos lá, gente. O vídeo de hoje é um assunto que eu adoro falar sobre e eu tô empolgada. Então eu vou tentar fazer um vídeo que não fique muito grande para que depois eu possa ter oportunidade de falar sobre isso também. 17 coisas que eu e meu marido aprendemos em 17 anos de relacionamento, vídeo 4. Dinheiro importa. Eu acho que todo mundo concorda comigo nesse sentido aqui, né? Sim, dinheiro é muito importante. Mas nem todos os casais têm um planejamento financeiro em conjunto, tá? Eu sei que tem muitos casais que é individual, se trata do dinheiro, algo que não funcionaria pra mim, em hipótese alguma, mas se funciona pra vocês, eu não conheço nenhum casal que finge que dá certo, né, nesse formato, mas parabéns pra quem consegue. Então, o que eu quero passar pra vocês aqui nesse vídeo que nós aprendemos, graças a Deus, nesse tópico aqui, a gente não errou muito não pra aprender. Porque o que a gente acreditava sobre essa questão de dinheiro e como que a gente ia lidar juntos com o dinheiro, casou muito bem. Aí nós dois tínhamos uma visão bem parecida e desde o namoro isso foi acontecendo naturalmente. Então não tivemos tantos problemas se tratando de dinheiro, né? Não tô falando de não ter faltado, tá, gente? Tô falando de nunca ter tido os problemas financeiros. Eu tô falando que entre nós dois estávamos alinhados. Financeiramente sabíamos o que queríamos e estava tudo bem organizadinho ali. Tínhamos a mesma ideia, os projetos, inclusive vou falar sobre isso em um dos vídeos, uma coisa que nós aprendemos, né? E tudo tem a ver com dinheiro. Se você não tiver uma vida bem organizada, os projetos não saem do lugar. Financeiramente falando, você precisa estar de acordo ali com os seus projetos que você vai criar. Que é uma das coisas que a gente aprendeu também. Mas voltando aqui falando só sobre dinheiro, né? Vocês precisam ter essa conversa o quanto antes, assim. O que nós entendemos é que se a gente tá namorando ainda e você tem essa conversa sobre dinheiro, sobre quais são os pontos principais de dinheiro para vocês, como que vocês vão lidar com o dinheiro, isso vai facilitar demais quando vocês vierem a se casar. E se você tá casado já e tá com problema, a gente entende que mesmo assim é necessário que essa conversa aconteça, sentar na mesa mesmo com café e falar sobre dinheiro e acertar os pontos para os quais vocês vão olhar para eles e falar, aqui é onde a gente vai trabalhar. Porque não basta só ter um controle financeiro pessoal do seu dinheiro, só do seu dinheiro, e quando se trata do casal ali em conjunto, não tem um controle financeiro, vocês dois juntos não tem um projeto financeiro, vocês não sabem o que vai fazer com aquele dinheiro ali que sobra. Ou piorar, para piorar, né? O que sobra é de cada um, né? Cada um fica com o que sobrou. A gente divide as contas aqui, cada um paga. Não entra na minha cabeça, gente. Como que você casa? Como que você divide a ferramenta, né? Como que você divide a mandioca, divide o bombril, a pessoa e o dinheiro não. O dinheiro é cada um por si. Faz menor sentido isso pra mim. Tudo bem, se funciona pra você, se faz sentido pra você e dá certo, tô impressionada. Porque nunca vi dar certo, conheço muitos casais que fazem isso, cada um com o seu, cada um paga as contas divididas igualmente, e o que sobra não tem satisfação, cada um faz o que quiser, o dinheiro é individual, né? Pra mim isso não faz o menor sentido. Se eu ganho R$1 e o Robson ganha 2, a gente tem R$3. Não é eu dou 50 centavos para cobrir uma coisa, ele dá uns 50 porque ele tem mais, e agora ele tem 50, eu tenho 50. Gente, isso não faz o menor sentido para mim. Então, aqui, na nossa casa, né, tudo que entra é da família. Afinal de contas, nós temos uma família, né? Eu não estou sozinha, não sou individual, então não tem como eu ter o meu dinheiro. Não existe isso pra gente, né? A gente tem o dinheiro, né? Nós temos as entradas do mês. Se eu faço alguma renda, essa renda é da família, tá? É uma renda que vem para cobrir os nossos projetos, os nossos planos, para pagar as nossas contas. Porque quando você pensa que um casal, cada um vai ter o seu e cada um vai se responsabilizar por uma despesa da casa, você acaba não pensando no tamanho do problema que se pode gerar futuramente. Se um desses dois ficam desempregados, e foi algo que eu já vi acontecer muito, gente, o desempregado vai começar a ser humilhado sem ser propositalmente. Às vezes não é proposital, assim, o parceiro ali, às vezes ele não tá fazendo isso de maldade.
É porque vocês construíram uma ideia sobre a vida financeira que exige que o outro obrigatoriamente tenha a sua parte para cobrir. Como cada um já se responsabiliza por um valor, se alguém fica desempregado, né, e se alguém fica doente, se alguém precisa ficar alguns meses sem trabalhar por qualquer que seja o motivo, isso vai gerar uma sensação de sobrecarga na outra pessoa, que é quem está fazendo dinheiro. E inconscientemente, gente, essa pessoa que está trabalhando, que está entrando dinheiro sozinho, ele começa a achar que está muito pesado porque não é justo, porque a pessoa é folgada, não está trabalhando porque não quer, não conseguiu um emprego ainda, vai trabalhar de qualquer coisa, está pesado para mim. Pode até ser que esteja pesado, mas isso gera ali Gente, é inconsciente, não é de propósito. Você tá tão acostumado com o fato de que sobra dinheiro só para você gastar com você, que o dinheiro é só seu, que é um absurdo você conceber a ideia de cobrir o valor do outro, porque naquele momento ele está precisando de gastar o seu dinheiro que sobrou, porque o outro não tem. É mesmo sem propósito que você acaba humilhando a pessoa por falta de dinheiro, porque a pessoa não tem dinheiro, porque você está mantendo a casa sozinha, porque você está sendo o homem da casa, ou então porque a mulher é uma folgada, porque você também não é banco para ficar bancando mulher, entendeu? E isso vira problema, gente. Não dá certo a longo prazo. Infelizmente, eu nunca vi isso dar certo. Ah, mas aí não dá no mesmo? A pessoa não vai ficar sobrecarregada da mesma forma? Não vai faltar dinheiro da mesma forma se você está juntando ali e aí alguém fica desempregado? Não vai dar no mesmo? Não, não vai dar no mesmo. Porque você pensa assim, vamos supor que vocês são individuais. Ganha 1.000 e o outro ganha 1.000. Então, cada um tem os R$1.000, juntou todo mundo, pagou as contas, sobrou ali igual para todo mundo, sobrou 100 para cada. Então, ele tem o 100 dele e ele tem o 100 dele. Agora, quando você tá junto com a pessoa, é o dinheiro da família, os dois ganham 1.000 e um fica desempregado, não é eu tenho 1.000 e você não tem nada. Agora a gente não tem mais 2.000, a gente só tem 1.000. Então, a gente precisa ver o que fazer só com esses 1.000. Viu a diferença das coisas? É bem diferente. Não é a mesma coisa. Sim, o que vai ser a mesma coisa é a dificuldade, é a quantidade de dinheiro que vai reduzir. Mas a forma que você vê o fato de um estar desempregado, de não estar entrando mais o mesmo dinheiro, é diferente. Você não vê como se fosse agora eu estou sobrecarregado porque eu tenho que assumir todas as responsabilidades financeiras porque você não está trabalhando. Porque você não tem emprego. Ou inconscientemente porque a pessoa está de cama e você começa a ficar desesperado achando que você vai ter que manter aquela pessoa pro resto da vida e não é a mesma coisa. Quando é o dinheiro da família, o que entra é outra situação. Bom, agora a gente precisa ver o que conseguimos fazer com esse dinheiro. Não, agora nós reduziu a nossa entrada de dinheiro, precisamos ter o controle melhor disso daqui. Em qualquer momento vai entrar mais dinheiro, porque você sabe que em qualquer momento a pessoa vai arrumar um emprego, a pessoa vai ter mais dinheiro ali, vocês vão conseguir novamente aumentar a renda da família. E aí, esse é um dos problemas dos casais que dividem tudo e o que sobra é seu, isso cria um tipo de competição ali. Pode gerar um problema muito grande se por acaso a mulher começar a receber mais do que o homem. Daí já vai trazer problemas ainda mais sérios, né? Nós sabemos que, para alguns homens, né? E naturalmente, gente, os homens, eles têm aquela necessidade de prover. Ah, mas nem todos. Se for um homem normal, né? Saudável, que tá com a testosterona no nível normal, ele vai sentir a necessidade de prover, sim. Isso veio de fábrica, assim como nós mulheres também viemos de fábrica com muitas coisas. Já deixo bem claro aqui que, para mim, mulher é bem diferente de homem. Não existe essa questão de igualdade entre homens e mulheres. São seres humanos completamente diferentes. Então, quando se trata de dinheiro, né, e vocês têm essa divisão e aí começa a mulher receber muito mais do que o homem, por exemplo, vai gerar um conflito muito grande. Se é o homem que fica desempregado quando vocês têm essa divisão específica de dinheiro, vai gerar um grande conflito aí. Mas vamos supor que esse é o formato que vocês acreditem que vai dar certo. Então, o outro formato não faz sentido, né? Vamos pegar aqui o que vocês deveriam fazer, independente de qual formato financeiro vocês vão usar. Precisam ter um plano financeiro
para o casal, para a família. O que vamos fazer com esse dinheiro que vai entrar aqui? O que a gente vai fazer com essas contas? Cada um paga uma parte e vai sobrar é seu? E aí, vai fazer o que com esse dinheiro que vai sobrar? Ah, não, é cada um se vira com o seu. Então, isso tem que estar claro. Isso tem que ser bem conversado e estar bem claro. Garantir que ela entendeu e que você tenha entendido, tá? Ah, quais são os projetos que nós vamos fazer com esse dinheiro? Vamos pegar todo o dinheiro e investir em alguma coisa? Não. Vamos fazer aqui uma poupança particular? Não. Vamos fazer aqui, né, uma aposentadoria privada? Não. Veja o que vai ser feito com esse dinheiro. Precisa ter um planejamento. Porque é nas horas que o bicho pega que esse planejamento vai ajudar vocês. Vocês não vão ficar desesperados porque acabou o dinheiro e vocês vão passar fome e não sei o que, não. Vocês vão olhar ali pro plano financeiro de vocês e ver o que a gente precisa fazer aqui agora. Deu ruim. O que vocês precisam fazer? Vocês sempre vão ter aonde recorrer. O que acontece é porque a maioria dos casais negligenciam isso. Ó, fala de casamento, fala de casamento, né? Festa civil, aquela coisa toda. Fala de sexo, fala de filhos, fala nome de filhos, fala os sonhos mirabolantes que vocês vão fazer, conversa sobre amigos, conversa sobre bens materiais, mas não conversa sobre dinheiro, gente. Não conversa sobre o financeiro, não fala, não senta, não coloca ali os pontos principais. Ó, deu ruim, se der merda, se a gente ficar falido de dinheiro, o que a gente vai fazer? Isso tem que falar, tem que ser conversado. Tá? Se vocês vão ter grandes projetos, que eu quero muito falar disso em outro vídeo, mas como vocês vão executar projetos, o que vocês vão fazer, qual que é a ideia do casal com relação ao financeiro, aonde vocês querem chegar financeiramente, tudo isso é importante, porque tem pessoas que estão muito bem resolvida financeiramente, né? Daí ela entra num relacionamento, ela entende muito de finanças e a outra pessoa, ó, as crianças brincando ali. Concentra aqui no conteúdo, tá? Ouve o que eu tô falando. E a outra pessoa, ela não é tão bem entendida sobre finanças. E ao invés da pessoa sentar, ensinar e conversar e garantir que vocês vão ter um caminho para seguir financeiramente, não. A pessoa vive no mundo financeiro dela, que ele é uma pessoa bem organizada, que ele é uma pessoa que guarda dinheiro, que ele é uma pessoa que consegue lidar com o dinheiro, e a outra pessoa é a pessoa que gasta, a pessoa que destrói todo o patrimônio da família, a pessoa que não tem controle nenhum e pronto. Aí fica só com aquele diagnóstico, esse aqui é o gastador e esse aqui é o mão de vaca. E não, gente, vocês têm que sentar, conversar e alinhar. Da mesma forma que vocês alinham como que que vai ser a nova vida, né? Porque são duas vidas diferentes se encontrando para construir uma vida nova. Da mesma forma que vocês alinham, eu espero, né, que como que vai ser a educação dos filhos, porque são duas educações totalmente diferentes, vocês têm que alinhar como que será a vida financeira do casal. Como que vai ser trabalhado isso? Vocês deixam a vida me levar, dá muito ruim. Se deixar a vida me levar no financeiro, quando começar a surgir os problemas, né? Que é o desemprego, as contas não estão batendo, as dívidas estão batendo na porta, né? Empresas falindo, né? Financiamento sem pagar, banco querendo tomar sua casa, todas as possibilidades que você possa imaginar que o financeiro pode dar problema. Se você tivesse tido uma conversa antes sobre isso, se você tivesse um plano financeiro para executar, com certeza vocês teriam uma solução. Mas agora, o que eu e o Robson aprendemos? Que se por algum motivo nosso plano de negócio, né? Tô tratando aqui o casamento como negócio, mas é quase isso, né? Mas se por algum motivo nosso plano financeiro não der certo, né? Se no meio do caminho que a gente planejou não faz mais sentido, a gente senta de novo e refaz. No papel, tá, gente? A gente anota mesmo. É aquilo, né? Eu sou a pessoa do papel e da caneta. É claro que a gente tem ali uns aplicativos, você tem ali planilhas, você pode usar o que você quiser. O que for melhor para você, que você souber manusear melhor. Mas a gente tem isso bem anotado. A gente sabe exatamente o que a gente vai fazer, quais são os planos, quais são os projetos, né? Como eu disse, aqui em casa não tem essa de cada um tem seu dinheiro, então a família tem o dinheiro. Então, um período que eu fiquei sem trabalhar assim, tranquilamente. Eu não tava preocupada que, ai meu Deus, agora eu não tenho dinheiro para poder pagar a minha parte das dívidas da casa.
Porque eu e ele, eu nunca trabalhei para ele não ter que cuidar das finanças sozinho, né? Nunca foi isso. Foi justamente para que, se meu marido estava colocando X dentro de casa, agora a gente tem Y. Porque eu estava fazendo dinheiro também. Então, todas as vezes que eu precisei não trabalhar, que eu precisei ficar em casa, né? Que era uma prioridade pra gente, eu poder ficar com as crianças em casa sem precisar sair para trabalhar. Graças a Deus eu sou privilegiada nesse ponto, né? Eu pude fazer isso. Eu fiz com muita paz no coração, eu fiz isso muito tranquilamente. Porque nosso dinheiro é nosso, né? Não é o dinheiro dele, não é o dinheiro meu. Toda vez que entra um dinheiro, olha, nós temos X valor agora. Toda vez que sai, nós temos menos. Não é ele tem tanto e eu tenho tanto. Né? Isso aqui é inconcebível. Desde o namoro isso nunca existiu. Tudo bem que a gente começou a namorar muito cedo, então naquela época assim, as pessoas achavam mais normal e achavam bonito que o homem leve a menina numa lanchonete e pague o cachorro quente dela, pelo menos, né? Pague ali, não porque vai lanchar ela depois. Não por isso. É pelo prazer de poder ofertar, pelo prazer de poder agradar. É natural de alguns homens da pré-história gostar de agradar a mulher, principalmente quando se trata de dinheiro, tá, gente? Depois vocês pesquisam um pouco sobre a mentalidade, como que é o homem e como que é a mulher. São coisas diferentes e os homens gostam de poder prover, né? Então, eu e o Robson, desde o namoro, ele tinha essa necessidade de prover, mesmo que seja pagando um cachorro-quente, um sorvetinho, né? E eu sou a mulher e entendia que eu poderia receber, eu estava aberta a ser receptiva, né? Eu gostava de receber esse cuidado, né? E não tô falando de dinheiro, né? Tô falando que sim, ele gastava o dinheiro, mas a intenção dele era outra. Era mostrar que ele tava ali e ele podia cuidar de mim, que ele podia pagar aquele sorvete, que ele podia pagar. Na época eu comecei a trabalhar nova, então eu tinha pouco dinheiro, mas eu tinha. Então eu poderia, sim, pegar também meu dinheiro e eu mesmo pagar o meu. Ele pagou o dele, mas não fazia sentido. Isso nunca foi uma possibilidade pra mim. Sério, eu realmente nunca pensei assim, eu vou pegar e vou dividir a conta com ele. Eu nunca passava por isso. Na verdade, eu tinha e ele também tinha. Então, a gente ia na lanchonete e aí a gente sabia que teria, sei lá, R$200, contando com o meu e o dele. E não que ele tinha 150 e eu 50. Entendeu? Se precisar eu te dou R$30 pra inteirar, porque é o que eu tenho. Não, a gente tinha R$200. Era assim que funcionava desde quando começamos a namorar. Então isso foi fácil pra gente fazer isso, né? Não precisamos mudar a mentalidade, né? A gente sabe que, principalmente nós mulheres, somos bombardeadas o tempo todo com essa de que, não dependa de homem para nada. Nossa, não queira depender do dinheiro do homem para você não precisar pedir dinheiro para comprar uma calcinha. Você ouve muito isso das vós, né? Das bisavós, das mães que são mais velhas. E eu não discordo 100%. Eu acho que sim, se você pode, né, fazer um dinheiro extra, se você deve ter dinheiro. É bom ter dinheiro, sim. Só que você ter dinheiro para que o seu marido não precise gastar nada com você, não, querida. É muito melhor que você tenha dinheiro porque você é um ser humano normal que trabalha, que quer trabalhar, que tem uma profissão, que vai cobrar por aquilo que você sabe fazer. E não porque eu não posso depender de homem, eu não posso depender do meu marido por nada. Não, gente, isso pra mim, no meu casamento, não faz o menor sentido. Sim, eu dependo do meu marido pra tantas outras coisas, quem dirá não poder gastar o dinheiro dele, que ele faz. Quem dirá não falar que o dinheiro dele é meu. Aí também não é controvérsia, tipo, o dinheiro dele é meu e o meu é meu também. Aqui em casa não é assim, o dinheiro todo é nosso, tudo é nosso, sabe? O dinheiro é nosso, não tem essa dele, me empresta. Aqui em casa não tem isso, me empresta. Como assim me empresta? O dinheiro é meu, vou lá, pego e gasto. Ele vai lá, pega e faz o que tem de fazer. Não tem essa, me empresta aí porque acabou o dinheiro da conta que eu tinha que pagar e não vai. Então, eu queria trazer isso aqui pra vocês, que é um ponto que é complexo, eu acho, né? Essa questão financeira, porque vem com muitos aprendizados de berço, vem enraizado vários pensamentos, cada pessoa tem uma visão sobre dinheiro, então talvez seja complexo isso aqui, né? Talvez o que eu esteja falando seja um completo absurdo, mas aqui é o que funciona e é o que a gente aprendeu aqui. O dinheiro importa muito e precisa ter momentos de conversa sobre dinheiro.
É por isso que eu tô com colares de pérola. A pérola do braço. Pra você saber que dinheiro importa. Importa muito. Você precisa falar sobre isso. Você precisa conversar sobre dinheiro. Vocês precisam definir quais são os pontos ali que vocês vão executar sempre que tiver um problema financeiro. Isso precisa estar bem alinhado, tá? Isso vai fazer todo sentido quando você for planejar algum projeto de longo prazo, de curto prazo. Como que vocês planejam coisas? Como que vocês fazem sonhos junto? Se o dinheiro é separado, gente. A gente sabe que o mundo gira em torno do dinheiro. As coisas só acontecem se tiver dinheiro. Todo mundo sabe disso. E como é que vocês executam planos e projetos sem juntar o que vocês têm? Cada um com o seu? Ou vocês só fazem projetos individuais? Seria isso? Eu não entendo essa parte, né? Porque eu não passei por isso, eu nunca precisei reverter a situação, né? Nunca precisei agora deixar de ser um dinheiro só meu para ser o dinheiro nosso. O dinheiro sempre foi nosso, mesmo quando a gente namorávamos. Então, não saberia como fazer essa conversão. Mas se você ouviu isso aqui e acha que faz sentido, que você precisa voltar ao caminho, reverter essa situação para que o dinheiro seja do casal, faça. E o primeiro passo para isso é sentar e conversar. É sentar e ver o que está de errado, o que vocês podem melhorar. E então os dois se esforçarem para conseguir juntar as rendas. Eu sei que não é fácil fazer isso. Se vai ser conta conjunta, se vai ser conta individual. Aqui não é conta conjunta, né? Aqui é conta individual mesmo. Porque, né, meu cartão é o cartão dele. Só que todo o dinheiro que tem na conta dele e tem na minha, a gente sabe, né? Eu sei, nós sabemos. Tudo que tem na minha conta, tá na conta dele. Tudo que tá numa conta separada. Tudo que tá em investimentos. Tudo que tá parado ali. Tudo que tá na reserva de emergência. Tudo, a gente sabe, né? Então, não é, vamos supor que eu tenho que pagar alguma coisa. E aí, não acabou o dia da minha conta, eu não mando mensagem pra mim, empresta aí. Falo, tô precisando de tanto, faz um pix aí. Tem aí? Tem. Faz um pix pra mim. Entendeu? Quanto tem na conta? Tanto. Entendeu? Porque a gente faz não faz sentido, pra gente não faria sentido a conta conjunta, né? Não tem necessidade de ser uma conta conjunta, até porque a gente precisa que os dois nomes sejam movimentados. Então, eu também até indico isso. Não faça contas conjuntas, porque isso não ajuda o CPF individual, né? Não movimenta muito bem. Então, deixa as contas separadas, mas tenha o controle de tudo, os dois. Saibam o que tem, o que não tem, quanto sobra. Esse negócio de cada um tem o seu dinheiro e o casal não sabe. Gente, a intimidade de um casal é tão profunda que não tem o menor sentido na minha cabeça o dinheiro não fazer parte dessa intimidade.